Federação Varejista do Estado do Rio Grande do Sul, a alma do varejo, a voz do Rio Grande, aqui discutindo, debatendo, conhecendo, aprofundando temas relevantes, temas que impactam no dia a dia, no cotidiano dos empreendedores, das empreendedoras. E recebendo agora, senador da República, Efraim Filho, senador que eu tomo a liberdade de externar aqui, grande parceiro do sistema CNDL, da Federação Varejista, dentre tantas atribuições, presidente da Frente Parlamentar, setor de comércio e serviços. Senador, bem-vindo, obrigado pela disponibilidade. Jássica, saudação a você, a todos aqueles que nos acompanham aí por todas as plataformas, vão nos ouvir, vão nos assistir, enfim, eu acredito que estar aqui, receber esse convite de vocês é uma alegria. A gente sabe que a agenda econômica do Brasil é uma agenda que está no dia a dia do brasileiro, né? Já não é mais um tema de nichos setoriais, de quem gosta de economia ou de quem gosta de números. O brasileiro começou a aprender que as decisões que são tomadas, né, em Brasília interferem no seu dia a dia, no juros, na inflação, que significa carne mais cara no prato para colocar na sua família. É um tema que é falado hoje nos bancos das praças, nas filas dos bancos, nas mesas dos bares, né? Todo mundo discute orçamento, receita, despesa, a agenda econômica do Brasil, e a gente está aqui para conversar com vocês, parabenizando a Federação Varejista aqui do Rio Grande do Sul por esse belo trabalho. Muito obrigado, senador, que também integra, né, a CMO, Comissão Mista de Orçamento. Presido a CMO, e é exatamente isso, a Comissão Mista de Orçamento é aquela que prepara o orçamento para 2026, um ano eleitoral, então um desafio dobrado, e a gente vai conversar um pouco sobre isso aí durante esse podcast. Muito bem. Senador, eu queria começar abordando o tema da reforma tributária, que é algo que está não mais batendo a porta, já entrou a porta, né, de todos, como você diz, discutido em todos esses ambientes, mas já porta dentro dos negócios, dos empreendimentos. Nós, enquanto Federação Varejista, nós temos várias empresas, muitas empresas, de pequeno, de médio porte, e o que a gente escuta lá, o mercadinho, a loja de roupas, o salão de beleza, eles reclamam que gastam muito tempo com burocracia, com a questão dos impostos pesa muito. A reforma tributária, ela vem para simplificar isso um pouco? Tem de vir. Eu acredito que essa foi uma das grandes discussões dentro do Congresso Nacional, porque o primeiro olhar é o do governo. A reforma tributária é enviada pelo governo. E a Frente do Comércio e Serviço, da qual eu sou presidente, foi a voz de quem produz, para dizer, olha, a reforma tributária não é para resolver a vida dos governos, é para facilitar a vida de quem produz. Então, eu tenho a convicção, apesar de todas as divergências que existiram, de que nós temos um modelo mais simples, menos burocrático, e que facilita a vida de quem produz. Existem dúvidas, existem questionamentos? Existem, até porque na própria internet você tem opiniões ao gosto do freguês. Tem quem gosta, tem quem não gosta, tem quem critica, tem quem elogia, tem quem critica sem razão, tem quem elogia sem saber, então tem de tudo. Mas nós que nos debruçamos, chegamos a uma convergência diante de tantas divergências. O atual modelo está esgotado. Nós já vivemos no pior modelo do mundo. Ele é arcaico, é obsoleto, é ultrapassado, só prejudica a vida de quem quer produzir, nos deixa nos últimos momentos, aí, nos últimos lugares no ranking de Doing Business, como um dos piores ambientes para se fazer negócio no mundo. E aí tem um herói, que é o herói da resistência, que é o empreendedor brasileiro, que ele consegue sobreviver a esse manicômio tributário. Por que é um manicômio tributário? Porque o nosso sistema hoje é um sistema que pune quem produz e que premia a burocracia. E aí eu acredito que nós fizemos essa migração de modelo. Já é importante tirar já no começo uma dúvida. Nós não criamos uma jabuticaba tupiniquim. Nós fomos buscar naquilo que já funciona nas economias mais desenvolvidas da OCDE, o modelo do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. Claro que no nosso Brasil até para copiar dá trabalho, né? E fizemos um IVA dual para atender a 3 níveis de federação, mas os conceitos são os mesmos. Não regressividade, não cumulatividade, modelo mais simples, menos burocrático.
essa questão de dualidade foi porque tem algo que é próprio da cultura brasileira, que é que os municípios não confiam nos governos, os governos não confiam na União, então eles tiveram que criar ali símbolos, né, para repartir o dinheiro já na largada. Mas o conceito do IVA é o mesmo que é praticado lá fora. Então, a gente não está trazendo para cá algo para punir o empreendedor, muito pelo contrário. E nem quisemos só fazer uma troca de 5 impostos confusos, né, por outros impostos. Não, a gente trocou 5 impostos confusos no consumo pelo IVA, só para finalizar e deixar claro. Trocamos o imposto, o ISS, que é o municipal, o ICMS, que é o estadual, PIS, COFINS e IPI, que é o federal, pelo IVA. Trocamos 5.500 legislações municipais, 27 legislações estaduais, que são calhamaços, e toda a legislação federal por uma única lei que vai valer para todo mundo. Para o começo da conversa, eu acho que esse é o grande ganho. Problema alíquota, tá? Quem está nos assistindo ali sabe disso. E a alíquota, vamos pagar o maior imposto do mundo? Não acredito. Mas se a gente viesse a pagar, é porque a gente já paga hoje o pior, não sabe. Esse projeto ele vai trazer cidadania fiscal, vai trazer clareza para que a gente possa saber exatamente quanto paga de imposto e poder cobrar o governo para reduzir gasto, para aí poder pagar menos. Em linhas gerais, para nivelar um pouco a conversa, é essa a nossa visão da reforma tributária. Senador, muitos empreendedores têm receio de que a carga tributária possa aumentar com essa reforma. Como que você tranquilizaria esses empreendedores? Pronto, exatamente esse gancho do finalzinho dessa nossa abertura. Ele não é... Primeiro, há uma trava que está lá, numérica, escrita, bem clara, que é da neutralidade. A carga tributária, fruto da junção desses 5 impostos, não pode ser maior do que aquilo que a gente já paga hoje. Então está lá escrito e vai poder ser cobrado isso, seja com o Tribunal de Contas, seja no Congresso, seja onde for. Segundo, a alíquota, ela é uma decisão política, ela é uma decisão de governo. E nisso nós vamos ter a capacidade de interferir com as escolhas que nós faremos. O grande desafio, Jasser, foi mudar o modelo. Foi mudar a cultura, porque não foi só uma mudança de uma letra fria da lei, foi uma mudança de cultura, e isso leva, assim, um tempo de adaptação. Mas, como eu disse, a gente já vive no pior modelo do mundo. Então, essa mudança de modelo, ela vai trazer ganhos para o empreendedor, mesmo com a situação fiscal difícil que a gente vive, que o grande sonho era reduzir carga tributária, mas só a simplificação, só o ganho de tempo. Você falava sobre isso, inclusive na sua primeira pergunta. Eu vou lhe dar um exemplo. A gente conversava com uma grande multinacional. Ela disse: Efraim, nós temos o mesmo volume de negócio no Brasil e no México. Não estou indo nos Estados Unidos, não, estou indo no México. Só que nosso escritório contábil no México tem 20 profissionais. No Brasil tem 180. Esses 160 são custo Brasil. Deixa de estar na área de vendas, na área de criação, de inovação, que é a área fim de uma empresa, para estar na área meio, gastando dinheiro com um profissional para fazer conta e pagar imposto. É esse custo Brasil que joga a nossa competitividade para baixo, e a gente espera que essa mudança de modelo possa ajudar, trazendo preços mais para baixo. Mas me deixe tocar nesse ponto. A alíquota é calibragem. Se você tem um governo que gasta bem e que gasta correto, ele transmite confiança, essa alíquota poderá baixar. Se você tem um governo que faz e pratica uma gastança desenfreada e para isso vai precisar arrecadar mais para cobrir os seus gastos, a alíquota vai aumentar. E essa cidadania fiscal vai fazer parte do dia a dia da escolha do brasileiro. E como você avalia que o país está hoje nesse cenário? O governo está hoje nesse cenário? Olha, nós temos um grande problema. Uma vantagem, e aí eu falava um pouco sobre isso, é que na nossa cultura começa a absorver esse sentimento de que o orçamento do país, receita, despesa, ele interfere na vida das pessoas. Ela não é uma coisa dos políticos, é o prato na mesa. Democracia não é feita em tribunais. Democracia é feita nas ruas. Democracia é prato na mesa das famílias que precisam, democracia é segurança nas ruas para quem quer andar, democracia é emprego digno para quem quer trabalhar, democracia é imposto justo, transparente.
Então, a gente precisa avançar nesse modelo. Qual é o grande problema que nós temos hoje? É uma visão do governo que equilíbrio fiscal, responsabilidade fiscal, que virou uma palavra da moda, mas ela não se faz apenas pelo lado da receita, aumentando imposto, aumentando a alíquota para arrecadar. Equilíbrio fiscal, o governo tem de aprender, também se faz pelo lado da despesa, qualificar o gasto público, eliminar o desperdício, reduzir custos, e isso tem sido esquecido. Quem produz já não aguenta mais pesar sobre os seus ombros, né, uma carga tão pesada. E onde é que o governo falha, por exemplo? Não tem um combate adequado de sonegação fiscal, mecanismos de combater a informalidade. A pior coisa para quem tem seu produto é muitas vezes uma indústria têxtil, uma empresa que vende roupa, do outro lado da rua dela tem um camelô ali vendendo a mesma roupa falsificada, né? E sem nenhum tipo de interferência do poder público, sem nenhum tipo de reação. A gente fez agora a lei do devedor quanto mais, que é aquele sonegador criminoso. Não é uma empresa que passa por uma crise econômica, é aquela empresa que é concebida com o fim de sonegar. É o modelo de negócio dela retirar, né, da concorrência, tá certo? Quem paga seu imposto, porque aí você não consegue. Então, são temas correlatos que estão na agenda econômica e que tem tido, né, nossa atuação e a da frente do comércio na dianteira dessa discussão. E que eu imagino que o orçamento, o qual você está presidindo ali no parlamento, esteja tentando atentar para essas questões para o ano que vem. Sabe quanto, Jácia, que o devedor, quanto mais ele traz de prejuízo ao Brasil? Nós fizemos esse estudo com a Receita para preparar o nosso parecer. 200 bilhões de reais são devidos por 1.200 CNPJs que se enquadram nessa categoria. E o pior, esse dinheiro é irrecuperável ao olhar da Receita. Por quê? Porque essas empresas, elas são concebidas para a prática do crime. Então, elas são feitas em nome de laranjas, CPFs de terceiro que sequer sabem que estão compondo aquela sociedade. Elas são empresas com patrimônio desconhecido, portanto, sem patrimônio. São empresas que abrem e fecham menos de um ano para não ter um balanço patrimonial. 6 a 8 meses ela fecha. Quando a Receita vai se dar conta que teve a sonegação, essa empresa já evaporou. O que nós queremos com essa legislação, que pune de forma mais rigorosa esse devedor quanto mais, é que esse dinheiro passe a circular na economia formal. Então, isso tem tudo a ver com esse cenário de reforma tributária. A gente não pode ter uma reforma tributária só para punir quem produz, para aumentar a alíquota. A gente tem que combater a sonegação, combater a informalidade e assim poder entregar um resultado mais preciso para o Brasil. A gente está falando da PLP 125? PLP 125, exatamente. O Código de Defesa do Contribuinte, que dentro do conceito de Código de Defesa do Contribuinte tem a figura do devedor quanto mais, que está ligada àquela mega operação, né, de São Paulo, que identificou que o crime organizado, as milícias, as facções estão se infiltrando em setores estratégicos da economia para lavar dinheiro. E nesse caso era o setor de óleo e gás, posto de combustível, né? Ou seja, antigamente para o crime organizado lavar dinheiro era oneroso, custava, tinha que trocar nota, pagar imposto. Agora não, agora eles estão sonegando, ou seja, lavar o dinheiro está dando margem de lucro para o crime organizado. É o negócio do negócio. É o negócio do negócio, mas é sério, tem determinadas facções que deixaram de traficar droga para poder trabalhar com óleo e gás sonegando imposto, porque viram que a margem é tão boa quanto traficar droga e o grau de exposição, né, de risco de prisão é muito menor. Então a gente não pode permitir, né, que essas facções criminosas se infiltrem em setores estratégicos da nossa economia, porque o resultado daí para frente a gente sabe, eles eliminam a concorrência, deterioram o mercado de trabalho, geram evasão de divisas, trazem risco à saúde e à integridade do consumidor, ou seja, é um jogo de perde-perde. É ruim para todo mundo, só é bom para o bandido. E como é que fica a atuação agora? O que foi encaminhado? O que na prática passa a acontecer? Olha, o que aprovado no Senado vai à Câmara ainda, mas você cria regras mais ágeis para que a Receita possa, por exemplo, quando identificar um sonegador quanto mais, ela já cancelar o CNPJ, paralisar as suas atividades, porque se for pela regra atual do CTN, aqui toda empresa está condicionada, você, quando identificar uma sonegação, você tem que notificar,
Notificou, tem que dar 30 dias para responder. Depois dos 30 dias que essa empresa tem para responder, tem 60 dias para a Receita analisar os documentos para poder dar seu parecer. Claro que essa empresa que já está com a mentalidade do crime, ela ainda usa esse tempo para poder fechar e quando a Receita vai ver, não tem um modelo a tomar. Então, nós demos esses mecanismos. Agora, a lei, ela foi um bisturi, ela não é um martelo, ela teve que ser ali precisa, cirúrgica, para separar de forma muito objetiva o empreendedor que passa por uma dificuldade financeira, que tem uma mera inadimplência. Esse não é o quanto mais, está bem afastado da lei. O quanto mais é aquele que nasce e é concebido para praticar o crime. E aí, voltando para a reforma tributária, isso tem tudo a ver, né, com essa relação de que um modelo mais simples, menos burocrático, ele vai permitir identificar esses desvios, né, de pagamento de imposto, de evasão de divisas, uma sonegação quanto mais e reiterada. Eu estou muito confiante, já sei que a reforma tributária foi o passo acertado e adequado. Tem aperfeiçoamentos a fazer? Tem. É natural que tenha, mas a gente terá um tempo de transição. Me deixe tocar isso também, porque a turma que está com dúvida aí é importante saber. São 7 anos de período de transição. Eu era contra esse período muito longo, mas depois eu fui convencido, né, com humildade, de que era preciso, até porque a gente está lidando com vidas, né, vidas de empresas, vidas de pessoas. E a calibragem, ela no papel é uma coisa, na vida real é outra. Qual é a vantagem? A partir de 2027, 0,1% vai ser nesse novo modelo. Então a reforma tributária não vai quebrar ninguém. Não tenha medo, você que está olhando, você vai primeiro passar um ano todinho pagando 0,1% no novo modelo. Para quê? Para que se veja, o país veja como é que a reforma tributária está atuando naquele setor. E claro, ninguém vai querer um cenário de terra arrasada, ninguém tem interesse em ver um setor decair, se acabar. Não, se identificar que há uma distorção, teremos tempo para corrigir, porque no segundo ano vai ser 1%. Do imposto pago nesse novo modelo. Vai ter uma problemática de conviver com 2 modelos, mas vale a pena para que a gente consiga preservar as empresas e elas entenderem que no modelo crédito e débito elas vão conseguir pagar menos do que no modelo atual. Inclusive, essa é uma pergunta que eu ia fazer, porque uma mudança, qualquer mudança para o empresário, ela gera uma incerteza, ela pode pesar bastante. O que eu queria perguntar era se ela vai trazer um ambiente mais estável para quem empreende e de que maneira esse empresário pode se proteger de surpresas do fisco, de uma cobrança indevida. Já você não tem dúvidas de que a aprovação da reforma tributária ela é um ataque frontal ao que eu considero um tripé nefasto do Brasil. O tripé nefasto do Brasil, que se resume em custo Brasil, ele tem 3 pernas. Primeira, burocracia excessiva. Segundo, alta carga tributária. E terceiro, que cada dia está mais visível, insegurança jurídica. Então, isso é a tempestade perfeita para o empreendedor. Se você tem alta carga tributária, complexidade de burocracia, insegurança jurídica, você não consegue atrair investimentos, você não consegue fazer um bom ambiente de negócio, você tem dificuldade de acesso a crédito, é tudo ruim. Como eu disse, é um jogo de perde-perde. E esse tripé você não consegue atacar de uma vez, você não consegue dar uma pernada para derrubar os 3 de uma vez. É uma luta diária, né? Desse Brasil que acorda às 5 horas da manhã, que é o nosso varejo, para cuidar, para ralar, para suar, você tem que todo dia ganhar um centímetro nessa cerca. Então, você atacar essa mudança de cultura, ela é muito importante. Eu volto a dizer, nós não inventamos uma jabuticaba brasileira, nós fomos buscar naquilo que já funciona na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, nas grandes economias da OCDE, os seus princípios para chegar no Brasil. Vai ter que mudar? Vai. É aquela história de quem mexeu no meu queijo, né? A gente vive no pior modelo do mundo, um dos mais complicados, mas a gente é sobrevivente nele. Eu entendo essa percepção do empreendedor. Diz, olha, é um caos, mas eu aprendi a me virar nesse caos. Vem desde 64, salvo engano, ou seja, vai 60 anos desse modelo. O cara aprendeu onde estão as brechas, onde estão os buracos, onde é que ele escapa, mas só está jogando a gente para baixo. O mundo hoje é globalizado, é sem fronteiras, a gente não concorre apenas dentro do Brasil, a gente está concorrendo no mercado global. É hora, sim, de trazer o Brasil para a vanguarda de modelo tributário e eu acredito que a reforma tributária significa isso. Leva tempo para se adaptar? Leva. O mais importante é saber que estamos caminhando no rumo certo.
Senador, você mencionou antes que uma esfera não confiava na outra, algo nesse sentido, que a gente lembra da famosa guerra fiscal, né? A reforma, ela vem tentar apaziguar isso, tentar eliminar isso? Vem sim, ela tem um olhar e um diálogo para que a complexidade tributária não seja o que é decisivo na hora de muitas empresas decidirem aonde se estabelecem. Né? Você vê muitas distorções no Brasil, você vê que a indústria da borracha está longe lá da floresta amazônica. Por quê? Porque aqui se dá 0% para a indústria da borracha, porque sabe, se não der 0%, ela não vem nunca para cá. Mas para a empresa é um custo de logística que se soma, ou seja, ela vai ter um ganho tributário, mas vai ter uma perda de logística, mas vale a pena, porque a grande mazela, o grande câncer do nosso país é o modelo tributário. Aí você pega os frigoríficos, que em vez de estar ali perto do Goiás, Mato Grosso, até no sul mesmo tem grandes rebanhos, está lá em São Paulo. Aí as montadoras de carro estão no Goiás, quando era para estar em São Paulo. Está lá no interior da Bahia. Por quê? Porque tem gente que faz do imposto, né, a escolha do seu negócio, mesmo perdendo da logística. Aí é o que eu digo, para concorrer para fora, começa a dar trabalho. Então, eu acredito sim que essa guerra fiscal ela vai ter o seu peso bastante reduzido para que o que possa valer para quem é empreendedor seja onde ele é mais produtivo e não aonde ele tenha, né, um imposto decrescido ou não, porque no final das contas isso acaba sendo transferido no preço ao consumidor. Senador, aproveitando que a gente falava, né, tentando tranquilizar os empreendedores, a reforma, ela, de fato, ela pode simplificar a vida de quem, por exemplo, não tem uma equipe grande de contadores. O que na prática muda para esse empreendedor? Primeiro, a gente tem um olhar também muito forte para a questão das obrigações acessórias, que são uma grande mazela, ou seja, aquela infinidade de documentos que o empreendedor tem que produzir, né, para poder prestar contas à Receita. Então, tem um instrumento que se chama a consolidação dessas notas fiscais, às vezes em um único documento. A gente tem também um trabalho meu, que foi apoiado pela Frente Parlamentar do Comércio e Serviço e pela CNDL, que é o Estatuto de Simplificação das Obrigações Tributárias Acessórias. São reduzir 9 documentos em apenas um clique, porque a partir do momento, já sei que você tiver uma única lei que permita, inclusive, você ter programas, modelos, hoje com inteligência artificial, mas nem a inteligência artificial hoje no Brasil consegue produzir um único documento fiscal, porque são 5.500 leis municipais, e se uma empresa que vende para o município, o regramento é um, se vende para o município vizinho já é outro. Eu tenho casos, tá certo, de que tem uma empresa de fábrica de caderno, ela tem que ficar controlando a sua produção, porque se ela vai vender, por exemplo, o Paraná, a capa do caderno, se é de papel, ela tem um incentivo tributário. Se é de plástico, não tem incentivo tributário. Aí já em Santa Catarina, um exemplo, é o contrário. Então, se aquele caderno vai para Santa Catarina, ele tem que ir com capa de plástico. Se aquele caderno vai lá para João Pessoa, na minha Paraíba, tem que ir com capa de papelão. Ou seja, é esse tipo de coisa que vai desaparecer, né, no Brasil, porque vai ser uma lei só, o IVA, para valer para os 27 estados, para valer para as 5.500 municípios. E um tranquilizante aí para quem é pequeno realmente. Quem está no Simples, as mudanças serão mínimas. O Simples continua, o Simples está mantido, com as mesmas regras, com as mesmas proporções, ou seja, o Simples continua preservado para quem é pequeno e precisa crescer. Uma outra discussão, que aí daria um outro podcast, que é algo que eu defendo, são as margens do Simples. Né? Você, em vez de fazer o degrau, você fazer uma rampa. Né? O cara que está 4,8 milhões, se eu faturei 4,9, eu deixo de pagar 3% para pagar 17%. Está errado, está equivocado. Isso é obsoleto, né? É contraprodutivo. Mas é a regra do Brasil e que, infelizmente, os governos não deixam mudar porque dizem que vão perder receita. Eles não conseguem ver que tem tanta jiriquita, tanta engrenagem, né? E a gente sabe que a vida real do cidadão que não consegue pagar o imposto, aí abre um CNPJ no nome do pai, da mãe, da filha, do tio, do primo, das mães. Aí daqui a pouco o cara está administrando 8 CNPJ, tá certo? E é ruim para quem está produzindo, é ruim para quem está arrecadando. Por quê? Porque é um modelo
que pune quem produz e que premia a burocracia. Senador, podia explicar um pouquinho o que é de forma simples, o imposto seletivo e como isso pode impactar nos preços dos produtos, dos serviços? Olha, o imposto seletivo, ele é inspirado em algo que existe no mundo, que se chama sin tax, que é o imposto do pecado. Imposto do pecado... Aqui no Brasil ficou conhecido por esse termo, né? Ficou, o imposto do pecado. Mas não é o imposto do pecado que vai naquelas ruas, tipo a de Amsterdã, não. É o imposto do pecado porque são externalidades negativas. Então, por exemplo, tabaco, bebida alcoólica, né, são exemplos clássicos do Sintex, do imposto do pecado, porque eles têm um imposto a mais para, em tese, compensar a externalidade negativa que ele traz para a sociedade. O problema é quando o governo encontra no imposto seletivo, tá certo? Uma forma de arrecadar mais e não simplesmente de regular o mercado. E essa é a grande luta que a gente trava, né? E tem a briga, por exemplo, das bebidas açucaradas, se elas devem ou não entrar no imposto seletivo. Eu acredito que não, porque a obesidade hoje, tá certo, das crianças está ligada a muitos fatores e você não pode punir quem produz. Você tem temas hoje que até fabricação de carros, né? De carros com combustível fóssil. E a realidade do brasileiro hoje já permite que ele só adquira o carro elétrico. Então você tem que ver onde o governo está querendo regular o mercado, o que é bem-vindo, agora onde ele está querendo arrecadar mais. Nós conseguimos uma vitória, tá? Você sabe o que o governo queria trazer no imposto seletivo? Comunicações, combustível e energia. Era a vida dos sonhos do governo. Ele sobe 1%, porque são temas que ninguém consegue deixar de pagar, ninguém consegue deixar de consumir. Então, se ele tem ali a calibragem para subir imposto seletivo na hora que quiser sobre energia, combustível e telecomunicações, ele ia resolver todos os problemas dele de arrecadação nas custas, né, do empreendedor. Então, nós tiramos isso, tá? Então, quando você pensa que tem quem luta contra o governo, tem quem defende quem produz, tem quem defende o setor produtivo brasileiro. Nós retiramos isso porque isso afeta a vida de quem vende roupa, de quem vende carro, quem vende comida, restaurante, né, energia, comunicação e combustível é transversal. Foi um ganho para quem produz. Senador, nós teremos tantas coisas para conversar, para debater aqui. A gente, reitero, tem uma proximidade muito grande pelo sistema CNDL, pela Federação Varejista do Estado do Rio Grande do Sul e as federações como um todo, né, o sistema lojista. A gente, sobretudo, quer agradecer, né, essa parceria, a representatividade do nosso sistema no que diz respeito às relações institucionais e governamentais. Ela é muito forte, muito positiva pela abertura que vocês nos dão, por gestores públicos como você, né, nos dão essa abertura. E nesses momentos finais dessa nossa conversa, eu gostaria que você deixasse aí o seu recado, a sua mensagem, que você externasse também um pouquinho do que você entende que o trabalho que você está fazendo dentro do Senado, dentro dos ambientes que você frequenta, da comissão, seja da frente parlamentar, que atinge, que impacta o nosso empresário, o nosso associado, o nosso lojista, o nosso varejista. Jácer, primeiramente o agradecimento. Eu acredito que são momentos como esse, tanto, né, do evento que está acontecendo em Gramado, do Fórum Varejista do Rio Grande do Sul, podcasts como esse que vão criando caldo cultural para que esses temas vão ganhando corpo, vão amadurecendo. Né? Eu, pelo menos, defendo aquilo que eu acredito e dizer que quando você defende ou faz o que acredita, você faz bem feito. E eu insisto em todos os fóruns que eu participo que a reforma tributária foi um grande ganho, foi um grande avanço. Traz desafios, porque ficar na zona de conforto não nos leva a evoluir canto nenhum. Então, é preciso saber que estamos dando um passo ali na confiança, mas é um passo que foi bem estudado, que está inspirado no que acontece no mundo todo. E estar aqui no Rio Grande do Sul faz essa diferença, né? A gente sabe os desafios que o Rio Grande teve para se reerguer, né? Com todos os desastres naturais que aconteceram, perdas de vidas, mas a alma do povo brasileiro é essa capacidade que nós temos de lutar, né? E aí a alma do varejo, como diz o slogan de vocês, é a alma do brasileiro, que é a alma de quem produz. É assim que o Brasil se reergue, é assim que o Rio Grande do Sul conseguiu
da retomada do seu crescimento, das suas oportunidades de emprego, né? Um estado que produz 9% de tudo que o Brasil produz, gera mais de 7 milhões de empregos, mas eu não vejo só números aqui, eu vejo exatamente esse rosto, essa alma de um Brasil que soube se reerguer, soube empreender. Então, para a gente é uma alegria poder ter sido convidado, fazer a palestra magna do evento, fazer esse debate, de esclarecer, e eu trago isso comigo como uma missão didática mesmo. Eu fui a voz do empreendedor. Lá teve gente que foi lá para defender visão de governo, eu fui para defender a voz de quem produz. Então, poder andar pelo Brasil e sendo a voz de quem produz, dizer que a reforma tributária foi um avanço, eu acho que isso vai trazendo convencimento e as pessoas também vão ter de se preparar. Minha última palavra é essa: faça a sua parte, né? Se prepare, estude um pouco o seu modelo de negócio, né? Você vai ter um tempo de transição para entender a calibragem. Você que é correto, tá? Uma das grandes, me permita esse último raciocínio, uma das grandes conquistas, um dos grandes grandes desafios para quem empreende no Brasil é exatamente a concorrência desleal. É você concorrer contra quem sonega o imposto, quem não paga o imposto. Então, com uma reforma tributária simples, transparente, que vai dar crédito e débito para o imposto que você paga, pela primeira vez na lei brasileira vai ter uma vantagem competitiva para quem paga imposto contra quem não paga. Porque o cara que não oferece nota, o cara que não está formalizado, ele não vai poder dar o crédito a quem adquirir aquele produto. Então você vai ganhar vantagem competitiva e essa vantagem competitiva vai ter uma grande mudança de modelo, mudança de cultura. Eu acho que é por aí, né, o ganho que a gente vai ter, um modelo mais simples, menos burocrático e que facilita a vida de quem produz. A reforma tributária não foi feita para resolver a vida dos governos. O governo tem seus problemas, tem que resolvê-los, mas não é à custa do empreendedor, porque ao contrário, se matar a galinha dos ovos de ouro, ele não vai ter, né, como arrecadar aquilo que precisa para oferecer os serviços públicos que, claro, demandam a população brasileira. Então, Jassa, papo bacana, obrigado pela sua condução habilidosa, né, entrando aí nos temas que interessam ao empreendedor. Espero que a gente tenha conseguido, nesse espaço exíguo, aí apertado, mas dar uma leitura geral aí de como a reforma tributária impacta na vida das pessoas. Termino, como eu disse, democracia é tema que vai além dos tribunais. Democracia é feita nas ruas, é prato na mesa, é segurança na casa das famílias, é emprego digno e é imposto justo. É por aí que eu acho que caminha o Brasil que dá certo. Senador, obrigado pela disponibilidade, obrigado por estar aqui no podcast, obrigado por participar dos nossos eventos e, como tenho dito a todos os nossos convidados, e reforçando aqui para o senhor também, as portas da Federação Varejista estão sempre abertas para a gente construir, para a gente dialogar e para a gente ir lutando por esse Brasil que a gente sonha. Muito obrigado. Em nome do presidente nacional da CNDL, o Zé César, parabenizar toda a direção do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil que veio aqui participar desse grande evento. Parabéns e obrigado. Obrigado, senador. Federação Varejista do Estado do Rio Grande do Sul. Os temas que são relevantes, que são importantes e que impactam o seu cotidiano, a gente leva até você. Federação Varejista, a alma do varejo, a voz do Rio Grande.